E aí, turminha do mal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Magic Raiz! Como parece que vocês gostaram de ver eu falando de eu arrumando o book, acabei de mexer em um pequeno pedaço do book que eu não tinha olhado ainda, e olha o que eu achei aqui. Uma carta que é staple faz muito tempo, tanto do Pauper quanto do Commander, e uma carta que surgiu um combo novo, que spikeou animal, o preço tá ultra damage, as duas estão ultra damage, mas book é assim, não dá para garantir a qualidade da carta. Então eu vou agora ir separando o book, enquanto eu tento falar para vocês um pouco da minha teoria de como é que a gente descobre se o book é ou não é uma coisa que pode ter algum valor. Ó, essa carta aqui, se eu não me engano, joga também o Pré-Modern. A minha questão principal com as cartas é a seguinte: a carta tem que ser a melhor no que ela faz ou ter um efeito muito diferenciado. Por quê? Porque o Magic, como qualquer TCG, tá cheio de patinhos feios. O que são patinhos feios? São cartas que agora parece que não vão ter utilidade, mas que em algum momento vão virar cisnes, certo? Vão ficar muito mais bonitos e muito mais atraentes. E quando que isso vai acontecer? Quando surgirem outras cartas que vão interagir com ela e que vão potencializar o que ela já fazia. E aí a questão toda é essa. A questão é, isso só vai acontecer com cartas que têm um efeito muito diferente do efeito que você conhece como normal. Assim, não sou um gênio, ninguém tem bola de cristal, é impossível saber o que vai e o que não vai subir de preço, não é isso. Mas eu acho que para mim, na minha história, o que me auxilia no processo de tentar adivinhar cartas que vão subir. Eu acertei muitas cartas que iam subir do Pauper. E por quê? Porque eu joguei Pauper por muitos anos da minha vida. Eu comecei a jogar Pauper mais ou menos em 2009, 2010, e eu joguei muito a sério, no mall, muito. Era o formato que eu mais jogava e que eu mais sabia. Eu conhecia as cartas que existiam, eu conhecia os decks que existiam, eu já tinha testado diferentes tipos de deck, e mais do que isso, eu tinha tentado inventar decks. Porque eu, pessoalmente, gosto muito de inventar decks. E quando você vai inventar um deck, você vai lá e fica lendo todas as cartas que existem, e fica procurando cartas que encaixem em estratégias específicas que surgiram na sua cabeça. E aí a questão toda é que você começa a entender o que é que diferencia uma carta que pode vir a jogar, porque tem muitas cartas que eu testei, não cheguei numa versão boa, mas anos depois realmente começaram a jogar. Realmente surgiram decks que jogam com elas. Sei lá, um exemplo simples, o Ereber, né? Uma criatura, um mana incolor, um mana verde, que é 1/1, mas no limiar, se você tiver 7 cartas ou mais no cemitério, ela vai ficar 4/4, e em qualquer momento, mesmo sem o limiar, ela tem a habilidade de virar e fornecer um mana verde. É uma carta que tem potencial, certo? Porque ela tanto funciona como um 1/1 que fornece mana, que não é uma coisa tão ruim, quanto se você tiver um deck que consegue encher o cemitério, pô, é uma criatura por 2 manas, 4/4, que fornece um mana. Ela tem muitas coisas muito únicas. Que outra carta faz isso no formato Pauper? Nenhuma. E por outro lado, o formato Pauper é um formato que, desde aquela época que eu comecei a jogar, ou pelo menos desde muito tempo atrás, usa bastante o cemitério. Tem cartas que conseguem fazer você comprar e descartar, tem cartas que fazem você tombar a carta do topo do deck. Então era uma mecânica que... Opa, estou falando demais, fiz besteira na hora de organizar. Então é uma carta que eu sabia que tinha potencial. De novo, não quero me gabar, não é que eu sou um gênio. Os decks que eu montei não rodavam. Na época não existia suporte suficiente para decks que realmente ficassem só enchendo o cemitério no verde. Porque você não conseguia acabar com o jogo. Você até fazia o Ereber ficar relativamente forte, mas você não chegava a ganhar o jogo, porque uma criatura 4/4 no Pauper é bom, mas não é exatamente a coisa que vai necessariamente fazer você ganhar. Hoje em dia tem mágicas, o Dread Return foi uma carta que foi transformada em Pauper, e o Dread Return é uma carta que mesmo se você jogar ela para o seu cemitério, você consegue usar ela do seu cemitério para reanimar uma criatura. E aí tem um combinho com uma criatura que quando você reanima, você vai matar o cara de uma vez e tal, e o Ereber consegue fazer esse tipo de deck ter duas estratégias possíveis, diminuir o quanto ele precisa causar de dano, ou fazer o cara se preocupar tanto com a mesa quanto com o cemitério, e isso aumenta a pressão que o deck consegue montar. Além disso, como eu jogo há muito tempo e acompanho os formatos há muito tempo, eu sei que essa carta, há muito tempo atrás, era uma staple do Pauper. E ela deixou de ser.
mas para mim vale a pena guardar ela, porque pode ser que ela volte a ser. E de fato, White Winnie, que era um deck que era muito forte naquela época e ficou muito tempo sumido, voltou a ser um deck que joga. Então voltaram a existir decks que procuram essa carta. Então é claro que para você saber se uma carta tem potencial ou não, depende do quanto você se dedica ao jogo, de quanto tempo você gasta, de quanto você joga. Mais coisas sobre o Pauper. Por que essa carta tem potencial? Eu sabia que ela tinha potencial antes dela realmente ser jogável. Ela não é uma carta que vale muito dinheiro, mas é uma carta que eu sei que joga no Pauper, no sideboard de alguns decks. Porque deixar uma criatura imbloqueável, existem combos, né? Principalmente com Tireless Tribe, que é uma criatura que vai matar em um ataque só, e aí se você deixar ela imbloqueável, o que o cara vai fazer? Num deck como você vai repor a carta da sua mão, então se o cara disrupt, né? Se o cara atrapalhar o seu combo naquele momento, você não perdeu a carta da mão. E essa aqui tem desprovido. E eu sei, porque eu jogo Pauper há muito tempo, que existem mágicas vermelhas que anulam mágicas que são azuis. Então você poder fugir disso, você dá um. Você você cria um ângulo, né? Você cria uma possibilidade para um deck que poderia ficar frágil. Poderia ser que, especificamente na match contra vermelho, ficasse muito frágil o deck por causa das Red Elemental Blast e Blue Elemental Blast. Mas assim, se você joga Magic, gosta de jogar Magic, chegou a comprar booster box, chegou a ter bulk, coisas do tipo, deve existir algum formato que você conhece, que você já jogou muito. E aí você pode usar esse seu conhecimento para tentar separar no seu bulk as cartas que você acha que você deve tratar com maior carinho. Por quê? Porque reolhar o bulk inteiro todas as vezes dá muito trabalho. E se você tiver uma seleção de cartas que você acha que são melhores, você pode simplesmente anotar todas elas na Liga Magic. A Liga Magic permite que você anote coleções, e aí a própria Liga Magic fica atualizando o preço da carta. E como a Liga Magic fica atualizando o preço da carta, você vai automaticamente saber se a carta subiu de preço ou não. Dá um trabalhão? Dá um trabalhão. De novo, eu não estou falando o que seria absurdo, né, alguém falar, não estou falando que você vai ficar rico fazendo isso, que é um dinheiro fácil. Não é, claro que não é. É um trabalho, mas é uma coisa divertida de fazer, na minha opinião. Falando sobre outros formatos e o que a questão da carta ser única e ser a melhor no que ela faz. Cara, uma criatura 1 para fazer um 1/1, ok, não é uma beleza, mas dá para jogar. Toda vez que você conjurar uma mágica de criatura com aventura, compra um card. Bom, cartas de aventura só tem no plano de Eldraine, mas é possível que a Wizards faça novas coleções em Eldraine e que todas as coleções novas de Eldraine tenham aventura. E hoje em dia tem tido uma coisa muito legal, que é a Wizards coloca essas habilidades no meio de decks de Commander e coisas do tipo. Pode ser que em algum momento surjam tantas cartas de aventura que o deck de aventura realmente se torne viável no formato. Porque essa carta jogava no Standard, mas ela não joga mais porque ela caiu do Standard. Eu também acompanhei o Standard, vi que ela jogava e sei que ela faz uma coisa muito única. E eu entendo que existe um potencial. Eldraine é um plano que muita gente gosta. Eu sei disso porque eu gosto, mas eu sei disso porque eu trabalho no balcão da loja e eu vejo as pessoas vindo comentar. Não é o plano mais amado de todos, acho que seria impossível dizer qual é o plano mais amado de todos, mas eu sei que é sim um plano que as pessoas gostam. Então eu prefiro guardar essa carta com um pouco mais de amor e carinho, não guardar ela no meio do meu bulk, que, cara, depois eu posso até mandar uma foto, alguma coisa assim no grupo, porque é muita carta de bulk. Outra coisa, por exemplo, essa carta aqui, Pioneira da Coalizão, Humano Pirata, 3 fazer 2/2, de novo, não é nada de especial. Quando entra no campo de batalha, você pode procurar por um card de pirata, revelá-lo, depois baralhar o seu Grimório e colocar aquele card no topo. Toda vez que outra pirata entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde um ponto de vida. Piratas são muito fortes em Ixalan, mas piratas podem existir em outros planos. Mas, enfim, é um tipo de criatura que ainda não tem uma super densidade que você consiga montar o seu melhor deck. Até existe o deck pré-con, né, na nova Ixalan de piratas e tal, mas não é exatamente um deck assim muito top de linha, mas pode ser que em algum momento venha a ser. E eu sei que qualquer criatura que faz com que você, quando você faz uma criatura e depois tu torna uma do tipo, é bom. E além disso, ela tem uma outra habilidade que, pô, também sei que é bom, porque eu vi outros decks que usam isso. Quando você vai aumentar ETBs, né? Enter the Battlefield, triggers, né? Vai desencadear habilidades quando entrarem outros piratas. Acho que essa carta tem um potencial legal. Acho que é uma carta. Eu nem olhei o preço de todas essas cartas, que eu estou separando as que eu acho que tem potencial. Algumas eu sei que já jogam, algumas eu preciso verificar o valor. Pode até ser que essa carta já tenha chegado num valor, mas ela estava no meu book, porque quando eu peguei ela não existia ainda a nova Ixalan.
e eu achei que o tipo pirata de criatura não tinha suporte, né? Não tinha uma densidade suficiente para que você montasse decks realmente dedicados a piratas. Mas é isso. Pode ser que em algum momento isso exista. E se isso passar a existir, bom, esta carta com certeza será boa. Então é bom deixar ela separada. Além disso, tem cartas que eu deixei no bulk propositalmente por uma questão logística, né? A minha loja vende as cartas muito barato, então, porque foi como eu quis posicionar a loja no mercado, então eu preferi pegar cartas que eu achava que iam com certeza subir de preço, porque eu já sabia que elas jogavam, mas elas eram comercializadas no menor da liga a tipo 5 centavos, e eu separei elas. Sei lá, em algum momento vai subir. E de fato, a maior parte delas subiu, porque as cartas são staples em algum formato, e uma staple no formato não faz sentido valer 5 centavos. Gastei aqui uns 10 minutos arrumando o básico, não deu pra vocês verem todas as cartas, não sei se exatamente essa é a proposta do vídeo, era mais vocês ouvirem eu falar, e porque tem gente que acha que é relaxante ver esse tipo de coisa. Posso repassar, sei lá, por exemplo, os artefatos aqui. Essa é uma carta que, bom, ela dá resistência à magia, que eu sei que é uma das melhores habilidades do Magic, eu sei que tem vários decks de equipe, e pô, é um ângulo, acho que essa carta já até vale alguma coisa. De novo, na ideia das aventuras, né? Uma carta que é staple, não tá valendo bem porque teve reprint e tal, mas cara, pode ser que em algum momento passe a valer. É uma carta, ela é um hate de grave muito eficiente. Voltou a ser, foi desbanido. Esqueci de falar isso, tá vendo como é bom repassar? Todas as cartas que já jogaram um formato e foram banidas, hoje em dia o Wizards tem ido e voltado nos bans. Então, cara, guarda elas, porque elas, depois que elas são banidas, elas despencam de preço. Pra que você vai passar uma carta que tem potencial? Prophetic Prism chegou a bater 5 centavos, hoje em dia acho que é uns 25. Parece que é besteira, mas pô, é 5 vezes, né, o valor. Sei lá. Eu acho que vale a pena guardar. É feito de Lord, né, que vai pumpar todas as criaturas do artefato. Óbvio que isso é bom. Isso foi uma staple por muito tempo, de formatos que o Mono Red Burn era muito forte. Uma carta que eu não gosto, mas que muita gente usa. Todas as cartas com Infect. Infect é uma habilidade muito quebrada. São coisas que eu uso como critério, né? Deixem nos comentários o que vocês acham que deveria ser um critério. O que vocês acham que faz uma carta realmente ser boa. Sei lá, eu acho que qualquer artefato de custo zero você tem que parar para pensar. É uma mágica que você pode fazer e vai ficar no campo de batalha. E, pô, contagem de artefatos é relevante em muitas instâncias. Essa é indestrutível. Se eu não me engano, na época, eu achava a carta boa e quando eu olhei, ela estava muito baratinha. Mas esse é o tipo da coisa que pode mudar. Pode mudar. Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixem aquele like, não se esqueçam de se inscrever e um grandíssimo abraço.